Denúncias de abuso de poder político, improbidade, abuso de poder econômico, desvio de finalidade e utilização de recursos da Câmara Municipal de São Paulo por um vereador do PSOL para fazer campanha para o Guilherme Boulos. É isso mesmo, uma coisa escatológica, escrachada. Pago em material impresso por um vereador do PSOL que saiu espalhando material, atacando o prefeito Ricardo Nunes e enaltecendo o invasor de terras na cidade de São Paulo. A denúncia saiu em uma matéria da Folha de São Paulo, que está aqui do lado e você pode ver. O que acontece é o seguinte, conforme vai se aproximando o período eleitoral, essa gente vai colocando as garras de fora. A vontade que eles têm de pegar o invasor e colocar na prefeitura é tão grande que faz com que eles cometam uma série de atrocidades, especialmente com respeito ao nosso dinheiro. Essa gente não respeita o dinheiro público, não respeita o erário público. E aí a desculpa que vem é perseguição do grupo do Ricardo Nunes. Perseguição aonde? Alguém do grupo do Ricardo Nunes colocou uma arma na cabeça do sujeito e falou: você vai pegar dinheiro do seu gabinete, dinheiro que é utilizado para sua estrutura parlamentar, para divulgação do seu mandato, para você fazer campanha para o Boulos? Não, fez isso porque queria, fez isso na malandragem, fez isso na boca miúda, escondido, achou que ia passar batido. Acontece que a imprensa fez o papel dela de investigar e isso veio a público. São denúncias sérias, que, se comprovadas, podem inclusive levar à inelegibilidade, uma vez que configuram um ato de improbidade. Eu tenho certeza que isso vai ser adequadamente investigado. Vou dar um exemplo contrário para vocês, um exemplo adequado, de boa responsabilidade. Vocês estão vendo aqui, eu estou num local que não é o costumeiro que eu gravo meus vídeos, não é um cenário. Sabe por quê? Porque eu estou no meu escritório. Aqui é meu escritório e eu não vou mais gravar vídeos agora na Câmara de São Paulo, porque estou entrando no período de pré-campanha, daqui a pouco no período eleitoral, hoje sou pré-candidato a vereador e não me parece adequado que eu utilize a estrutura do gabinete, mesmo que para divulgar os vídeos diários, porque a gente vai estar num período de campanha. Então, a partir de agora, vocês vão me ver gravando aqui. Vamos adaptar um pouquinho o lugar, meu escritório é bastante simples, mas vai ficar um pouquinho mais adequado. Inclusive, olha que bacana, chegou essa plaquinha aqui, que eu achei ela muito maneira, tem meu nome. Enfim, daqui a pouco eu vou ver se eu arrumo meus bonequinhos também para pôr ali, os Cavaleiros do Zodíaco. Vai ficar um ambiente aconchegante, mas até as eleições de outubro eu vou passar a gravar em outro local. A gente tem que respeitar a legislação eleitoral. Mesmo quando não haja uma norma expressa que proíba você de fazer determinado ato, às vezes o bom senso, olha, não me parece moralmente adequado. Porque não existe vedação legal para eu gravar do meu gabinete. Eu posso gravar do meu gabinete, mas não me parece, por analogia da lei eleitoral, correto, porque se um prefeito, por exemplo, não pode inaugurar obra a partir de 6 de julho, por que eu vou gravar vídeo do meu gabinete? Por que eu vou arriscar tomar uma representação eleitoral? O mesmo serve para esse vereador pissolento. Ele poderia, muito bem, não ter gasto esse dinheiro, poderia ter pago com o recurso dele, feito uma vaquinha entre os apoiadores, sei lá, pedisse para o PSOL pagar a conta, não utilizasse dinheiro da Câmara. O dinheiro da verba de gabinete, ele é legalmente destinado à atividade parlamentar. Ele pode, por exemplo, alugar um carro. Eu não alugo o carro com o dinheiro da verba de gabinete, não uso dinheiro público para alugar de carro. É uma questão minha. Ele pode fazer, mas ele não pode alugar material do Boulos. Ele poderia fazer a divulgação do mandato dele, mandar aquelas cartas, sabe, que você recebe, ninguém vê aquilo? Poderia, mas não poderia fazer o material do Boulos. Enfim, ele poderia fazer uma infinidade de coisas. O que ele não poderia era utilizar o dinheiro para pagar material do Boulos. Isso é inadequado, é improbidade administrativa. Então, naturalmente, há com o que se explicar a esse vereador do PSOL. E a gente vê já na pré-campanha, quando o sujeito não respeita o dinheiro público, quando o sujeito não faz cumprir as leis, quando o sujeito extrapola a responsabilidade, um pouco do caráter da pessoa, se ele serve ou se ele não serve. Porque quando a pessoa já começa a fazer pequenos esqueminhas para obter vantagem ali no período de pré-campanha, imagina no mandato. Vamos concordar? A esquerda sempre tenta se dar bem nos pequenos detalhes. E esse é só mais um exemplo de como o PSOL faz a gestão. Se o vereador do PSOL é assim, apenas como vereador, imagine como seria com o Boulos na prefeitura. Isso a gente não pode aceitar, isso não pode acontecer na nossa cidade. E aí, vamos agora falar de governo federal, vamos falar de governo do PT, mais esquerda, né? E o ministro da Agricultura diz que o Brasil não precisa mais de leilão do arroz, apenas de incentivo à produção nacional. Depois do Arrozgate lá, do arrozão, enfim, cada um quis dar um nome pro negócio, daquela fraude na licitação do arroz, o governo voltou atrás. Não ia dar para fazer um esquema para uma lojinha distribuir milhões de quilos de arroz aí para o país. Então, em entrevista ao Em Ponto da Globo News, Carlos Fávaro disse que o preço do arroz já cedeu e que não vê, por enquanto, necessidade de importar o grão, mas nem tinha lá atrás. O Brasil é um dos maiores produtores de insumos do mundo.
É só incentivar, é só o governo não atrapalhar, que os nossos fazendeiros, os nossos empresários cumprem a finalidade. A questão é que o governo atrapalha em tudo. Lembra do vídeo de ontem, do Lula falando de taxar a carne? É isso, gente. É só o governo não meter a mão podre dele que a coisa funciona. Inclusive, olha só, após a alta do dólar, Haddad se reúne com o Lula fora da agenda, porque se pusesse na agenda também o dólar ia disparar de novo. E aí ele se reuniu no começo da manhã com o Lula no Palácio. O encontro aconteceu fora da agenda, em meio ao desgaste do governo por conta da alta do dólar e pressão do mercado. A pressão do mercado é para que haja corte de gastos, e naturalmente o Lula e o Haddad não querem cortar gastos. Sabe o que é legal? Depois disso, o Lula se reuniu com a equipe econômica. Além de Haddad, foram chamados Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, Esther Dweck, da Gestão e Inovação. Na saída da reunião, a Haddad deu uma entrevista que não passou em confiança para ninguém. Dá uma olhada no Haddad. Mas o senhor tem uma análise sobre isso? Se deveria atuar ou não? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, na sua análise? Tudo que nós estamos fazendo é entregando. Ministro, E os compromissos do presidente. ministro, quais medidas que o senhor vai apresentar para o presidente de corte de gastos no governo, de redução de gastos? Depois de apresentar para ele, eu apresento para você. E aí o Lula diz o seguinte, ele não joga dinheiro fora e que responsabilidade fiscal é compromisso. E aí, vamos lá, gente. O Lula falando de responsabilidade fiscal enquanto ele gasta milhões para trocar os móveis do palácio, a conta simplesmente não fecha. Ele podia virar comediante, porque é uma piada por dia que ele conta. Esses dias mesmo eu mostrei gastos desnecessários do governo que somam 26 milhões. Só o tapete foi 114 mil, sofá reclinável 65, cama de couro, grão natural 42, entre outros gastos. O gasto do governo é desnecessário, é exagerado. Por isso que eles te tributam. Por isso que a conta vai ficando cara e não vai fechando. O Lula resolveu que ele vai dar um jeito na crise econômica. E sabe o que ele fez? Ele chamou economistas. Economistas do Plano Real? Não. Economistas do governo Temer? Menos ainda. O Paulo Guedes? Mas é óbvio que não. Sabe quem ele chamou? Ele chamou a galera do Dilma 2, do segundo governo Dilma. Chamou o Guido Mantega para jantar. O mais imbecil dos economistas da história foi lá dar pitaco. Aí você põe numa mesa o Guido Mantega e o Haddad, sei lá, só falta o Márcio Pockmann para acabar com a imbecilidade, entendeu? É praticamente botar o Karl Marx para cuidar da gestão econômica do país. Não vai dar certo, não funciona, não dá certo. O Lula, quando ele acha que ele vai sair da lama, ele se afunda ainda mais. E aí o resultado disso tudo? Real desvalorizou mais que o peso argentino no primeiro semestre. Ou seja, Milei e Lula, o peso sendo estabilizado, a economia da Argentina sendo estabilizada e o Lula afundando a economia do Brasil. É isso que acontece. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma aberração. O capitão Derrite, o cara que está fazendo um trabalho brilhante na Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, reduziu o número de homicídios na cidade de São Paulo para o melhor índice histórico, deu sustentação para a corporação, para a polícia militar, valoriza os policiais, está resgatando a confiança do povo na polícia militar. Está fazendo um trabalho brilhante, dá orgulho de ter o capitão Derrite à frente da Secretaria de Segurança. Aí vem um cretino, como esse sujeito chamado Adilson Souza, que é do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, ou seja, aqueles caras que ficam defendendo o direito de vagabundo, para postar essa imagem aqui. É vergonhoso um policial ter pelo menos 3 mortes. Guilherme de Hitler. Está dizendo que o capitão Derrite faz uma associação clara do capitão Derrite com Adolf Hitler. Eu peço ao Derrite que processe esse sujeito. Eu ficaria feliz de ter a honra de processar em nome do Derrite. Esse cara merece ser processado civil e criminalmente. Tem que pegar e tirar as calças desse cara no processo. Isso aqui tá dando moral pesado em favor do capitão Derrite. Tem que responder criminalmente, porque isso aqui macula a honra do secretário. Não dá para admitir esse tipo de crítica. Policial, se ele tem 3 mortes no currículo, é porque 3 vagabundos trocaram tiro com ele e mereceram morrer. Se tiver 5, tem que ganhar uma viagem pro Guarujá. Tem que ganhar uma honraria. Tem que parar de demonizar as forças policiais. Os policiais têm que ser enaltecidos como os heróis que eles são. Se a gente tem um pingo de segurança no estado de São Paulo hoje, é por conta das forças policiais e do capitão Derrite. E aí vem esse desserviço praticado por esse cretino que eu nem sei quem é. Isso é uma vergonha. Esse cara que fez esse tipo de menção, com certeza é um daqueles cretinos que advoga para bandido, advoga para vagabundo e fica mancomunado com o crime organizado. Aí vai demonizar quem? O capitão Derrite por conta do trabalho que ele faz, que moralizou a Secretaria de Segurança. Esse é o fato. Não dá para admitir esse tipo de conduta. Me solidarizo com o capitão Derrite. Eu peço e espero que o capitão tome todas as medidas jurídicas necessárias contra esse cretino. Não dá para admitir que esse tipo de conduta permaneça. Me coloco à disposição. Sou fã do trabalho do Derrite, isso aqui não pode continuar.
E aí eu quero mostrar para vocês como a esquerda é hipócrita. Olha só, por um voto, a esquerda barra projeto de segurança para escolas em comissão na Câmara. Na quarta-feira, parlamentares da Comissão de Educação conseguiram, por um voto, rejeitar o parecer apresentado pelo deputado Paulo Bilinski, que fez um baita trabalho em favor do projeto de lei 2380 de 22, que obriga a presença de segurança armada nas escolas da rede pública e privada. O que isso quer dizer? Quando entrar um shooter schooling, um aluno armado querendo matar alunos, a culpa é da esquerda. Porque o deputado Paulo Bilinski foi lá, fez um baita relatório para garantir segurança nas escolas. Um projeto que eu apoio integralmente, baita trabalho do Bilinski. E aí, o que acontece? Vem a esquerda por um voto, proibir de ter um membro da Força de Segurança. Eu pergunto para você, pai, você, mãe, você não ficaria mais confortável se tivesse um policial armado ou um segurança armado na porta da escola do seu filho para garantir que um cretino não entre lá e cometa um atentado naquela escola? Quantas vidas teriam sido salvas ao longo da história se houvesse um policial armado capaz de impedir atentados? Só que para a esquerda tudo é uma questão ideologizada. Eles odeiam arma de fogo, se é na mão de alguém para defender a pessoa de bem. Se é na mão de um vagabundo, tá tudo bem. Se é nos seguranças que ficam ao redor do Lula, do Boulos, dos deputados de esquerda, tá tudo bem. Agora, para defender o seu filho, aí eles são contra. Votam contra e garantem que as nossas crianças continuem inseguras nas escolas. Isso não dá para admitir. Isso é uma vergonha, isso mostra como a esquerda é cretina. E aí eu volto ao começo do vídeo. Se tá ruim agora, imagine com o Boulos na prefeitura. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.